Eu sou Isaac Pires Cabral, nasci no campo, nasci a 900 metros da ponte do lado de lá do município de Quirinópolis, que dividia Rio Verde, mas me sinto rioverdense. Estou aqui desde os 7 anos de idade. Aqui eu comecei estudando na roça, na fazenda, mas aqui que eu fiz o primário, o ginásio, o segundo grau, aqui que eu tive uma infância e uma adolescência e aprendi muito. E sempre achei que a arte é importante para a transformação da sociedade, que a cultura ela transforma a sociedade. A cultura sempre, quando você estuda, eu sempre li muito, acho que já li mais de 2, 3 mil livros desde a infância. E eu acho que o homem mede também-se pelo tanto de livro que ele lê, porque são conhecimentos. E sempre me inspirei, sempre quis ser escritor, sempre me envolvi na arte e sempre acreditei na cultura. Os países que têm uma cultura forte, eles conseguem superar os problemas sociais, eles têm menos problemas sociais. O Brasil peca muito por não ter uma cultura forte, por não ter a cultura como primeira necessidade do homem, porque a cultura é o berço das nossas razões. Então aqui eu tive essa formação e morei 14 anos em Brasília, no Distrito Federal, onde eu militei, onde eu fiz artes cênicas, já fiz teatro, onde eu fui do Conselho de Cultura e sempre tive uma militância voltada para a cultura. Tive outras áreas políticas, mas a cultura sempre foi o meu engajamento, porque eu sempre achei que a cultura ela tem essa predominância, como já falei, de transformar o homem. Mas só quando eu voltei para Rio Verde em 2008, é que eu escrevi o meu primeiro livro. Eu já tinha escrito outros livros, mas de contos, de poesias, mas não publicado. Primeiro atuei no teatro, aí o primeiro livro foi Embriões Rebeldes. Contava a história de um homem que se tornou coronel, garimpo. Até vou dizer aqui, já tem que ser bem aberto aqui, um ator da Globo levou esse meu livro, Embriões Rebeldes, e a Globo fez uma novela chamada O Império, com a história do meu livro, já que é para contar um pouco da minha história. O nome do personagem central chamava José Antunes no meu livro, no deles era José Alfredo, a mulher Marta, assim como no livro. A história do diamante, do garimpo, toda foi uma compilação do meu livro Embriões Rebeldes. Esse foi o primeiro livro. Depois lancei O Homem que Viu o Fim do Mundo, que é o meu livro que mais vendeu, está na 6ª edição. Ele vendeu 6 mil cópias, o primeiro na 5ª edição. Depois lancei Brincadeira dos Deuses, que é um livro que eu estudei 20 anos, a história do povo judeu na época de Jesus, é um livro muito interessante, também romance. Depois lancei o meu primeiro livro de poesia e logo em seguida veio Memórias de um Bandido, O Sistema. Eu não vou falar que também copiou, mas tem algo muito parecido e teve gente que disse sim. E o 6º livro que eu lancei, Esperando Prestes, que fala da passagem da coluna Prestes, a expectativa, o medo dos camponeses da coluna Prestes. E tenho mais 2 livros que ainda não foram publicados. E eu tenho uma amizade com o Paulo do Vale já desde que ele era secretário de saúde. Eu trabalhava no rádio e eu tenho também 19 anos de rádio só em Rio Verde. Eu fiz 10 anos, 9 no Distrito Federal, e dessa amizade surgiu, tá entendendo, discussões da cultura, e o Paulo sempre gostou dos meus livros, me incentivou. Aí quando ele venceu as eleições, ele me convidou para o cargo aqui de presidente da Fundação Municipal de Cultura.
Bem, a gente pegou a cultura, ela estava desmantelada, estava num lugar distante do centro. Quando eu vi as peças que existiam do museu, eu entristeci, estavam empilhadas, enferrujando. Eu falei, gente, aqui não dá para... Não tinha espaço para construir um museu. Eu falei, temos que criar um museu, temos que renovar a cultura. E diante disso eu falei, Paulo, eu tenho que buscar um espaço para um museu, a Academia de Letras também está empilhada, eu tenho que criar um espaço onde caiba tudo. O Paulo falou, não, pode buscar, Isaac. Foram 37 dias até achar esse espaço aqui, onde nós montamos o museu, onde remontamos a Academia de Letras, onde está funcionando a Fundação Municipal de Cultura. Então o museu foi inaugurado agora, é o início, né, da história de um museu de Rio Verde, que conta parte dessa história. E não tinha projetos a cultura. Nós idealizamos projetos. Eu, como escritor, nunca tive nenhum apoio de lançamento de nenhum livro. A partir de agora, nós temos esse ano 5 escritores, através de sorteio, foram beneficiados com a publicação de seus livros. Nós temos projetos populares, Dançando na Praça, Circuito MPB, Pop, Rock. São 19 projetos, o Teatro Educa, e os cursos. Em um ano só nós demos 1.500 certificados. Eles tinham dado em 8 anos 1.632. Então os cursos de violão, de balé, e o melhor, muitos cursos levamos dança do ventre, pintura para a periferia. 4 cursos já foram instalados na periferia. Agora o momento, eu acredito, que é de começar a descentralizar. Eu fui até criticado no primeiro semestre, falar, você centralizou os cursos todos no centro, na biblioteca, na fundação. Eu falei, calma, isso é o início, é o cartão postal. E agora, nesse segundo semestre, já começamos descentralizando esses cursos. E a tendência é isso, é levar cada vez mais para os pontos mais periféricos da cidade. Apesar de que grande parte dos alunos que fazem os cursos no centro são das periferias. É a forma gratuita, né, que eles têm de aprender violão, dançar e assim por diante. Isso, a cultura. Então são 19 projetos que nós demos andamento esse ano, os cursos já 1.507 certificados, e além da inauguração do museu. E o ano que vem vamos ter, agora em 2018, certamente uma Bienal do Livro, uma mostra de teatro, temos o Arraial das Abóboras, que vai ser um grande evento, e outros eventos que buscam a cultura de Rio Verde, porque Rio Verde vai fazer 170 anos. Falar um pouco dessa história de 170 anos, porque meus parentes foram pioneiros de Rio Verde também, do município, chegaram aqui. Quando eu falo que eu sou de Quirinópolis, Quirinópolis era distrito de Rio Verde, por exemplo, era Capelinha. Quando eu atravessava a ponte, eu ia para a fazenda do outro lado, que era do meu tio. Então, essa vida que Rio Verde tem de ser uma das cidades mais proeminentes do estado de Goiás, começou como todo início com desbravadores, muita peste, muita doença, né, que atacou esses desbravadores. Eu mesmo tive irmãos que eu não conheci, que morreram de cólera, e assim tantas, né, famílias vinham e chegaram aqui no mato criando gado. Isso há 200 anos atrás. Você tem aqui no museu fotos daqueles que foram pioneiros, intendentes aqui do município. E hoje Rio Verde é uma das cidades que mais cresce. Então ela é orgulho de Goiás e orgulho do país, porque tem uma renda per capita, precisa sim ter cada vez uma vida melhor. Se tem tanto dinheiro, nós temos que descobrir como melhorar a vida, né, de todo mundo. Mas eu acredito que vai.
E a cultura, ela tem que dar essa contribuição. E o Paulo do Vale ele tem falado comigo, ele sabe dessa necessidade cultural. Porque o grande mal é que grande parte dos prefeitos que passaram viam a cultura como o nada. Eu acho que quando você assume o cargo público, você tem que ter conhecimento histórico, tem que ter conhecimento cultural. Eu estou, por exemplo, acabando de ler a obra mais profunda sobre o nazismo. E o nazismo mostra que quando ele quis se criar, ele acabou com a cultura que existia na Alemanha. Então, a gente tem que ver a importância que a cultura tem para a sociedade, para o poder público. É o caminho. Nós temos, falando em cultura, nós temos pessoas importantes. Hoje, uma delas é o Filadelfo Borges, que é fundador da Arlau Academia de Letras, Artes e Ofícios. Nós temos a Zilda Pires, que mora no Rio de Janeiro, mas só esse ano fez 2 eventos culturais aqui, é também da Academia de Letras. A Academia de Letras ela tem uma importância de preservar as letras, de preservar as artes, e ela tem cumprido esse papel. Agora o Alaor Braz assumiu. O Alaor Braz é uma pessoa carismática e é um escritor também, tem uma visão diferenciada, que sabe da importância das artes para a sociedade. Se eu citar são nomes, eu estou citando aqueles que às vezes está no meu convívio há todos os dias, há mais dias, como a Maria Luísa, também arquiteta, uma grande arquiteta, que também é escritora, faz parte da Academia de Letras. Então a Academia de Letras tem essa importância. E aqui o museu recebeu o nome Claudino Colletti, que era da Academia Rioverdense de Letras, Artes e Ofícios. Ele era preocupado com a questão humana, com a questão social, e por isso recebeu esse nome. Essa sala aqui tem o nome de Anaide Leão Teixeira, que foi a primeira mulher a dirigir um automóvel em Goiás, aqui de Rio Verde, em 1916. E a outra sala tem o nome de Alberto Rocco Betinho. Não sei se vocês lembram do filme Igrejinha da Serra. Ele fez o filme com os próprios recursos e, por incrível que pareça, lá no início dos anos 80 foi o livro que mais vendeu, o filme que mais vendeu no país. Então nós temos muita gente importante na área da cultura, da arte. E aqui você vê fotos muito antigas. É interessante que no museu eu vi uma foto ali de umas crianças lá dos anos 40. Eu pensei, será que esses meninos já morreram todos? Será que ainda tem alguns vivos? E esses dias visitou o museu um senhor que trabalhou aqui de 51 a 54 no Banco do Brasil. E ele casou com uma mulher daqui. E ele viu a foto, né? E falou, esse aqui é fulano, esse aqui é tal, tá entendendo? Alguns que ainda estavam vivos. Aí veio um senhor depois, falou, esse aqui é eu, na foto. Quer dizer, então é isso que é o resgate histórico. Às vezes a gente olha e fala, vamos deixar amontoado, né? Os governantes, vamos deixar, isso não tem importância nenhuma. Mas essa é a importância, é a história. E a história é dela que se faz o presente. Então, essa é a minha compreensão. E eu tive em Belo Horizonte agora, eu vendo o número de visitações lá, eu falei, temos que aumentar aqui. Eu vi que é o mesmo tanto. Então, o interesse ele é gradativo. A gente vai ter que criar muito incentivo para essas visitas ao museu. Mas o público geral, por exemplo, do Circuito MPB Pop Rock, ele tem, estava com a média de 200, 300. Aí eu falei, Ana, que é a coordenadora, vamos mudar só para os domingos, uma vez por mês. Deu mais de 500 pessoas, então você vê que a gente tem que trabalhar esses projetos para chegarem até o público vir devagar. Nós temos, por exemplo, aqui, eu acho que é um dos maiores patrimônios
é da cidade, é a Orquestra de Violeiros e Sanfoneiros. Ela foi criada em 2002 e ela tocou esse ano para o interior de São Paulo, Caldas Novas, Goiânia, além de várias cidades. Tocou 70 vezes esse ano, além do município. Toca músicas raízes, é uma orquestra talvez a mais conhecida do país, eu acredito que sim. Temos uma banda que é de 1893, a banda de música. Esse ano ela tocava cinco vezes ao ano. Eu falei, não, esse ano vamos tocar. Toca em porta de mercado, nas ruas, quer dizer, não só em momentos cívicos. Eu acho que isso deu um pouco de vitrine para a banda. Muita gente, Rio Verde tem banda? Tem, ela começa a aparecer agora. Então a banda também é, na minha opinião, um monumento histórico. Eu tenho certeza que esse foi o pontapé inicial, né? O primeiro ano de gestão. Eu acredito que o ano que vem vamos ter mais fontes e também captação de recursos para a cultura. E o museu está aí, aberto à sociedade. Convido as pessoas, né, a visitarem o museu Claudino Collet, aqui de Rio Verde. Eu até falei Claudino Collet, pensei que era francês, mas é Collet, é italiano. É isso. Rio Verde é conhecido em grande parte do país, até mesmo Rio de Janeiro, São Paulo. Eu morei 14 anos, quando eu dizia em Brasília, quando eu dizia que era de Rio Verde, falavam, é de Rio Verde das Abóboras? Eu disse sim. Que muita gente até achava que era pejorativa a questão, mas não é. A história é muito bonita. Foram soldados na Guerra do Paraguai que passaram por aqui e comeram muita abóbora. Aí eles saíram dizendo que aqui era Rio Verde das Abóboras. E ficou. Muita gente não gostava, né, de ser de Rio Verde das Abóboras, mas aos poucos está sendo valorizado. O prefeito Paulo do Vale quer fazer o ano que vem, em 2018, o Arraial das Abóboras, espalhando abóboras grandes pelas avenidas da cidade. Quer dizer, a abóbora vai ser um motivo de comemoração. E eu acho que tem que ser mesmo. Nós temos eu acredito, duas particularidades em nossa cidade. Uma é as abóboras, a outra são as araras, que deixam o cenário mais bonito. A gente sabe que as araras é para habitar o campo, as matas, mas elas já fazem parte da nossa história. Tanto é que esse ano nós criamos o Dia das Araras. Dia 14 de setembro é o dia nós já criamos, ainda não foi nem a lei municipal. Até falei, olha, se a gente tiver um deputado federal nosso lá, vamos criar o Dia das Araras a nível federal. Nós trouxemos os índios chavantes que comemoraram esse dia, levamos os índios para algumas escolas, desfilaram na Presidente Vargas junto com alguns alunos. Então foi um dia muito interessante. E outra coisa, o calendário cívico voltou a comemorar o 5 de agosto, que é o dia do município, né, de aniversário do município. A história de Rio Verde, ela começa, quando você pergunta, na rua Senador Martins Borges, é a primeira rua de Rio Verde. Outra coisa interessante em Rio Verde, falando da rua Senador Martins Borges, eu acho que é a única rua do mundo que teve 3 governadores e um senador. Um é o Jerônimo Coimbra Bueno, o outro é o Pedro Ludovico Teixeira, que fundou Goiânia, e o filho dele, Mauro Borges, que nasceu ali, e o Pedro Ludovico era neto do senador Martins Borges. Então, Rio Verde tem essas particularidades. Então, acho que é a única rua do mundo que teve 3 governadores que saiu dela e um senador. E figuras, eu diria para você, Rio Verde sempre esteve no cenário do Estado. Hoje talvez não temos um senador, há muito tempo que não tem um governador,
mas é uma cidade tipicamente importante. Esses dias a Câmara deu o título de cidadão não, homenagem a César da Cunha Bastos. César da Cunha Bastos, ele doou terreno para a criação da universidade, deu para a criação de um teatro que depois foi doado para outra instituição, mas eu acredito que Rio Verde vai avançar muito nos próximos anos. Quando avança a cultura, com certeza avança a sociedade. Como eu disse para você, o meu último livro publicado é Esperando Prestes. A coluna Prestes passou no município, não entrou na cidade, mas passou no município em 1925. O meu livro retrata aquilo que eu escutava do meu pai, que ele ouviu do pai dele, do avô, etc. e tal, que passou pelo município, e os fazendeiros, os camponeses, principalmente os camponeses, tinham muito medo da coluna Prestes. Escondiam o gado, escondiam os animais, deixavam as casas vazias. E o meu livro fala desse medo. Eu tenho um personagem central, que é uma mulher, Damiana. Ela tem um medo, é muito religiosa, da coluna Prestes. E ela se confronta com a chegada de um tenente, né, e os outros tenentes, soldados. E ela acaba se apaixonando. Ela tem uma visão diferente do mundo, uma visão diferente da coluna Prestes, a partir de um relacionamento, de uma visão que ela tinha, né? Que a coluna Prestes era tida como algo do diabo. A lenda dizia que a coluna Prestes, quando atravessava os mataburros, os cavalos voavam. Quer dizer, então o mito é muito claro nesse livro. Segundo os críticos, é o meu melhor livro. Eu acho também que é um livro interessante para a sociedade, porque eu relato o medo dos camponeses, a forma que eles viam, né, como eles sentiam a chegada da coluna. E ela passou pelo município, e Pedro Ludovico Teixeira depois fez a sua coluna. Não era coluna, não sei se vocês sabem sobre Pedro Ludovico Teixeira, mas fez a sua coluna depois inspirado na coluna Prestes. Eu diria que eu perdi meu pai o ano passado, e meu pai tinha um rádio, ele tinha um armazém sobre o rádio, e desde cedo eu gostava de música. Eu gostava de música caipira, mas eu gostava de música popular também, MPB. Eu acho que o rádio foi um dos vínculos da minha vida. Eu acho que a infância é muito interessante, tinha um time de futebol, e acredito que a minha vida, eu sempre pensei na transformação da sociedade. E a cultura é o único meio que eu vejo para transformar. O meu primeiro contato com o cinema, eu tinha 7 anos. Eu achei o cinema o Cine Bagdá, pena que fechou. O Cine Bagdá para mim foi uma coisa fantástica. Os primeiros filmes, as primeiras matinês, eu acredito que isso e desde cedo eu leio muito, e isso às vezes as pessoas, você vai ficar louco, Isaac, você está ficando louco. Quem lê muito fica louco. Eu ouvi isso já na primeira infância. Eu não tive medo de ficar louco, mas eu falei, quando mais novo eu queria ser engenheiro, né? E eu ganhava todas as disputas matemáticas na escola. Aí eu não sei porquê, eu fui para o lado mais difícil, né? Não, eu quero ser escritor. E a minha veia é da matemática, o início. Tanto é que lá em casa quem formou, os sobrinhos, irmão, é engenheiro, né? Formou grande parte em engenharia. Eu acho que troquei, né, o meu caminho, né, para ser escritor, para ser artista, mas eu já sabia que ia ser difícil, já conhecia a história dos
escritores, dos poetas. E agora eu vou lançar outro livro de poesia. Eu lancei um com poesias pequenas, sem títulos, para quem viaja e lendo, né? Agora eu estou lançando com poesias mais elaboradas. Eu acredito que é um livro interessante. E tem um livro guardado que eu não posso lançar agora, não vou nem dizer o motivo, que é Enigma das Flores, que eu vou esperar sair da gestão para lançar. Mas enquanto isso, vou escrevendo outros. A economia de Rio Verde, ela começou assim que o município ainda era povoado. Pouca gente sabe disso, mas o povoado de Rio Verde era, antes de chamar Rio Verde, era povoado de Nossa Senhora da Conceição, eu acredito. Ia daqui até Aparecida do Taboado, em Mato Grosso, e até Barra do Garças. Quer dizer, era enorme isso aqui. Jataí, Caiapônia, Santa Helena, Quirinópolis, tudo fazia parte do mesmo povoado. E quem começou aqui lá no início do século XIX foi os Vieira, Martins, Cabral, Pires, Guimarães e assim por tantas outras famílias. E o início era de criação de gado e não era alqueires. As famílias, a posse eram léguas de distância, 20 léguas, 15 léguas, 20 e tantas léguas, eram a posse da maioria dessas famílias e criavam gado à vontade. E só começaram a cercar as suas terras no início do século XX e receber escrituras lá já depois de meados do século XIX e começaram então realmente tomar posse das suas terras. Não tinha escritura, passavam as suas terras através da palavra, de uma assinatura, a maioria era analfabeta, tinha grandes posses de terra, mas não tinha leitura, ou seja, não assinava ainda. E só no início dos anos de 1970, com a chegada de americanos, russos, depois os sulistas, paulistas, que Rio Verde passou a ser também um município da agricultura. E essa agricultura começou a impulsionar o município. Nós tivemos a Comigo, que é uma das maiores cooperativas do país. Essa implantação fez com que Rio Verde começasse a entrar no cenário nacional. Depois, outras agroindústrias. As agroindústrias mostrou que o município, para o país, o que deve ser feito, né? Já que a gente produz grãos, produzir também o elemento dos grãos, não só exportar esses grãos, que a gente acaba sendo um país subdesenvolvido, o que acontece. E no final dos anos 90, a implantação da Perdigão, hoje a BRF, deu um impulso econômico para a cidade, assim como fez com que o município crescesse tanto. Até há 3 anos atrás, 2014, 15, Rio Verde era a 8ª cidade do país que tinha uma população que mais crescia. Eu não sei se isso continua, mas foi a vinda da Perdigão para cá que fez com que Rio Verde hoje chegasse a mais de 220 mil habitantes. Então é isso, Rio Verde hoje é uma cidade agrícola, é uma cidade com pecuária também forte, com agroindústria e surgindo aí bons artistas e quem sabe uma cidade cultural também.